Olá pessoal, aqui eu vou fazer mais uma demonstração na prática do uso da planilha do teto financeiro, tá? Aqui, quando você está no grupo Consciência Financeira, você tem aqui o link, né, que foi colocado lá na descrição do grupo, o link do material. Então vamos fazer uma simulação aqui, então estou fazendo isso pela primeira vez, né? Vou acessar aqui o link do material. Ele vai abrir aqui numa pasta compartilhada, que eu coloquei o material. Detalhe importante, não é para você abrir a planilha daqui, tá? Você precisa primeiro baixar esse material para o seu computador. Então eu vou marcar aqui a planilha, vou baixar ela. Vou baixar também esse material da planilha, vou desmarcar aqui. Eu não vou baixar tudo de uma vez para poder não ir compactado, né, e dificultar ainda mais aí. Então eu vou baixando aqui individualmente, tá? Então desmarco aqui a planilha, marco aqui o manual, vou baixar o manual também. E desmarco o manual, marco aqui a planilha de amostra, vou baixar também, caso eu precise dar uma olhada nela. Então é importante ter esses três aqui. Ok. Feito isso, a gente vai aqui para nossa parte de download, né, no computador, verificar que os arquivos foram baixados. Tá aqui. Foi baixada a amostra, a planilha e o manual. Então vou pegar esses três, segura aqui o Ctrl, seleciono aqui os três que eu quero, vou copiar eles, melhor, vou recortar e vou levar para uma pasta que eu queira. Então vamos supor que eu vou aqui em meus documentos, vou criar uma pasta aqui. Então direito do mouse, novo, pasta, vou criar uma pasta aqui de ciência financeira. Ciência financeira, vou jogar aqui para dentro. Esse nome fica a seu critério, tá? É só mesmo para demonstração. Pronto. Depois que os arquivos estão aqui no meu computador, eu posso decidir se eu quero utilizar eles aqui mesmo no meu computador ou se eu quero deixar numa pasta online, mas aí vai ser no seu drive, tá? Se você tiver um drive no seu e-mail, né, como eu já tinha falado da Microsoft, você pode guardar lá no seu drive e acessar online de qualquer outro local. Se não, se você preferir, pode utilizar aqui mesmo no seu computador. Então eu vou abrir aqui a planilha, protocolo do teto financeiro. Se aparecer essa mensagem aqui, é só clicar nessa opção habilitar edição, né, para poder permitir você mexer na planilha. Aqui tem os vídeos das configurações, tá? Esse que eu estou fazendo aqui é um vídeo mais na prática do preenchimento mesmo da planilha, mais detalhado esse ponto. Então vamos clicar aqui em começar. Vou dar uma passada rápida aqui para configuração, só para relembrar, né? Aqui você vai colocar o seu nome. Eu vou fazer inclusive uma simulação, né, logo. Então vou colocar aqui meu nome, que eu estou utilizando essa planilha agora. Aqui não vou botar nada. Aqui os cartões, eu vou tirar esse Pix aqui. Vou deixar aqui esses dois bancos. Vou colocar aqui Bradesco ao invés de aqui vou deixar como está, na renda familiar, deixar salário, bônus, participação nos lucros, auxílio alimentação, outros. Também vou deixar aqui do que está. Essas porcentagens
Também eu vou deixar no quitar, porque para iniciante, ó, como eu já havia falado, são as porcentagens ideais. Depois, mais na frente, quando tiver mais seguro, aí pode aumentar para as porcentagens ideal, ou ideais, né, que é a 55, aqui na renda básica, a 5% doações e as demais aqui 10%. Caso você precise alterar algum desses nomes, né, você queira alterar aí a sua realidade, é só você dar uma olhada aqui nesse manual aqui da utilização. Vou abrir aqui e aí você pode ver lá no final. Pronto, aqui no final você vai ter sugestões de preenchimento, tá? Então, se eu quero saber aqui na categoria renda familiar, né, na categoria renda familiar, que é aqui. Então, se você quiser mudar esses nomes e quiser sugestões, você vai ter aqui, tá? Sugestões, tá aqui vários. E assim vai, receita financeira, outras receitas. Aqui na outra folha você vai ter para a caixinha da renda básica, né? Caso você queira mudar isso aqui, da renda básica, então você pode vir aqui e verificar essas sugestões aqui, tá? E doações, enfim, tem de todas as caixinhas, ok? Vamos voltando aqui, então pronto. Feito isso, feita essa configuração, né, que só deve ser feita uma vez e depois você vai precisar voltar aqui, talvez em algum momento mais na frente, se for necessário, senão ele vai ficar configurado e para você poder utilizar. Feito isso, né, primeira vez, então a gente volta aqui para o menu e vai para os registros. Então aqui é onde vai ocorrer toda a sua movimentação no dia a dia, né? Então aqui perceba que na sua planilha já tem uma linha preenchida, que eu coloquei só como exemplo. Você não precisa pagar, né? Detalhe, não é para... Você não precisa pagar essa linha, você pode simplesmente alterar. Então eu vou fazer uma simulação aqui. Vamos supor que o meu ganho é 3.000, né, por mês. Vamos supor que o meu salário é 3.000. Então eu vou alterar aqui. Então vamos supor que a gente está entrando agora em fevereiro, né? Então vamos colocar aqui. Eu sempre costumo colocar o primeiro dia do mês. Então está entrando aqui. Então isso é o que? Essa data tem que ser sempre revisada, tá? Se está correto mesmo. Depois da data eu posso vir aqui e verificar isso é o que? Se é uma renda familiar, se é uma receita financeira ou é outras receitas. Então vou deixar como renda familiar. Vou aproveitar essa opção que já está marcada. Isso é o que? É o meu salário, é bônus, é participação de lucros, é auxílio alimentação, é outros. Então vou dizer que é o meu salário, então vou poder, né, manter como está. Aqui eu posso fazer a descrição de qualquer coisa que eu queira, tá? Então eu posso, no caso aqui, isso é para nível mesmo meu, que eu possa verificar depois, né? E saber detalhes sobre esse registro que eu fiz. Então aqui eu coloquei aqui, salário do mês de janeiro. Só que eu vou só alterar aqui, que eu estou botando o salário do mês de fevereiro, né? Só alterar aqui o mês. Ok. Vou apagar também esse exemplo aqui. Precisa. Pronto. Salário do mês de fevereiro. Aqui eu recebo esse salário por qual banco? Vamos supor que eu recebo pelo Bradesco. Pronto. Aqui, ó, qual é o nome? Vou escolher a setinha aqui, ó. Como eu cadastrei lá, né? Ele tá aparecendo meu nome aqui, ó. Então coloca aqui o nome. Qual é o meu salário? Eu falei que meu salário ia ser 3.000. Então simplesmente digito aqui 3.000, dou um enter. Pronto. Está digitado aqui, está registrado a minha primeira linha, que é o meu salário, né? Se eu tiver um outro ganho aqui, por exemplo, um auxílio alimentação, né, por exemplo, ou algum outro bônus, eu só faço uma outra linha, coloco a mesma data, né, e digo, vamos simular aqui, né, vamos supor que no dia 1º também eu recebi um auxílio alimentação. Então, o auxílio alimentação está em renda familiar, né? Como é que eu sei disso? Por causa lá
Aqui, ó, tá vendo? Desse cadastro que eu fiz. Então vamos voltar lá para o registro. Então, tá em renda familiar, então auxílio alimentação. Posso colocar aqui. Auxílio alimentação, vale refeição. Posso botar o que eu quiser aqui. Aqui eu vou dizer qual banco, por qual banco eu recebo. Vamos supor que eu recebo pelo Bradesco também. Aqui é sempre meu nome, né? E aqui vamos supor que seja R$600. Pronto. Então, o meu total aqui, perceba que o acumulado ele já está atualizando, dizendo que é 3.600 o meu total de receita, né? Beleza. Então, quando eu faço isso, automaticamente, se eu for ver aqui no dashboard, né, que é o meu gráfico, ele vai estar mostrando tudo. Só que aqui eu preciso atualizar a planilha. Sempre que eu vier para cá, eu preciso atualizar o gráfico, tá? Com os dados que eu fiz lá. Então ele sempre vai estar mostrando aqui o gráfico da última transação, da última atualização que eu fiz. Então aqui, para que eu possa atualizar esse gráfico, sempre eu venho aqui em dados e clico nessa opção atualização. Se não estiver aparecendo esse botão aqui, ele vai estar aparecendo uns 3 pontinhos que aparecem aqui no lado, tá? Que às vezes isso pode acontecer dependendo da tela do seu navegador, né? Do zoom do seu navegador. Então aqui ele está aparecendo aqui, dados, atualizar tudo. Vou clicar aqui, perceba que ele vai dar uma atualizada, tá vendo? Ó? Não está aparecendo nada, por quê? Porque aqui está em janeiro. E os dados que eu fiz lá é de fevereiro, né? Então eu vou ter que clicar aqui para mostrar os dados de fevereiro. Pronto, e aí ele vai me mostrar aqui o meu salário, ó, no total tá dando 3.600, né? Que é 3.000 do salário mais 600 do vale alimentação. E perceba que ele já fez a divisão aqui, né? Já diz quanto é a sua caixinha da renda básica, porque você pode gastar para o básico e para a diversão, né? Para as doações, instituição financeira, enfim, ele já fez as divisões aqui com as suas devidas porcentagens. Então, cada vez que você for fazer uma compra, que você for fazer o gasto, que é a saída, você vai precisar dar uma olhada aqui se você tem esse valor disponível. Por exemplo, eu vou fazer uma doação aqui para alguém, para uma instituição, sei lá. Então, eu vou dar um presente, né? Então, você olha quanto você tem aqui na sua caixinha de doação. Eu tenho 108. Né? Com esse salário que eu tenho, então, para doação durante um mês, eu só posso, o meu limite é esse, R$108. Então, eu vou ver quanto eu posso doar. De repente, eu vou, sei lá, eu quero doar 50, quero doar 20. Então, você vai tirar dessa caixinha baseado nesse valor. Se a doação que você precisar fazer for R$150, você não pode fazer esse mês. Porque você tem um limite aqui da caixinha, é o teto, tá? E assim vai. Para diversão, mesma coisa. Quanto é que você tem para diversão? Com esse salário que você ganha, então para sua diversão você só tem R$180 para você seguir. Então você vai ver o que você vai fazer com esses R$180, né? Então você precisa manter esse pico aqui inicialmente, né? Porque você está ainda no processo inicial. Depois, quando você for fazer a nova configuração, aumentar as porcentagens, né? Então isso vai ser aumentado também, valor da diversão, valor da doação, né? Enquanto aqui o da renda básica vai cair um pouco, porque você vai estar mais controlado, né? Então os valores eles vão caindo aqui da renda básica, beleza? Então pronto, isso aqui, então ele vai estar mostrando aqui o gráfico. E aí perceba o seguinte, uma outra coisa interessante é essa liberdade financeira, tá? Como é um valor de investimento que você nunca vai gastar, então você já pode tirar ele daqui, né, para ser transferido para uma outra conta sua, que é alguma conta de investimento, uma poupança, enfim, mas ele tem que sair daqui, tá? Então a gente volta lá para o registro e a gente vai logo tirar ele, né? Então vamos lá. 1/2/2026. Então ele é uma saída. Ele vai ser uma saída, né? Porque ele está saindo aqui como se fosse uma dívida, só que ele está indo para sua outra conta. Então a caixinha é a liberdade financeira.
Vou escolher aqui a opção investimento. Vou colocar aqui só investimento mesmo. Investimento da liberdade financeira. Vou escolher aqui qual é o banco. Então estou utilizando aqui o Bradesco, né? Porque essa conta está no Bradesco, então estou utilizando essa conta. E meu nome. E vou dizer qual é o valor. Qual é o valor? Vou olhar lá de novo para ver qual foi o valor. Liberdade financeira, 180. Então aqui, como ele é uma saída, né? Perceba que aqui está em vermelho, então ele é uma saída, sempre vai ter o sinalzinho negativo antes de você digitar. Então R$180. Pronto, perceba que ele já saiu daqui, ele já abateu aqui no acumulado, né? Então a gente volta lá, só para dar uma olhada. Atualiza o gráfico, né? Vem aqui. Pronto, perceba que ele já saiu daqui, ó, zerou a caixinha da liberdade financeira, porque eu não preciso dele aqui, porque eu não vou utilizar ele aqui para gastar. Então, quando eu faço isso, automaticamente ele já vem para cá, para essa conta da liberdade financeira, tá? Então, ele fica aqui para nível de verificação, né? Mas, na realidade, todo esse dinheiro, ele está lá na sua conta, claro, na sua conta lá do Bradesco, como você escolheu, na simulação aqui. E aí você vai verificar como é que você vai fazer. Se você tiver uma poupança lá dentro, você já transferir ele para a poupança. Se você não tiver uma poupança, você pode sacar e colocar em um outro banco que você tem a poupança. Se você tiver também uma dica, né? Se o seu banco permitir a criação dos cofrinhos, é bem interessante, mais interessante do que a poupança. Então você pode criar um cofrinho com esse nome, Liberdade Financeira, e daí você já joga lá para dentro, porque ele já vai rendendo lá mais do que a poupança. Essa é a dica. Então, o importante é você tirar ele daqui, porque isso é uma regra. Já está decidido que esse valor você não vai gastar, né? Então, você encara ele como uma dívida, uma prestação que você tem que pagar mesmo para poder sair. Assim que o seu dinheiro entra, você já tem que fazer essa liberação, né? Esse investimento, para que você crie já o hábito de fazer isso. Isso faz parte da regra, isso faz parte do método. Pronto, feito isso, então, à medida que você vai comprando, você vai utilizando aqui as caixinhas, né? Então, vamos ver aqui, eu preciso ir para uma diversão. Quanto é que eu posso gastar hoje? Nessa diversão, eu tenho que me lembrar que isso aqui é um valor durante o mês, tá? Sei lá, então eu vou a um restaurante ali, fazer um jantar. Então, sei lá, talvez eu gaste lá uns 70, 80 reais, não sei, vamos simular aqui, né? Então, vamos supor que hoje, dia 5 de 2 de 2026, fui a um restaurante, então, a caixinha é diversão, né? Fui a um restaurante, foi o que eu fiz. Praia, passeios, teatro, festa, cinema. Aqui não tem restaurante, mas você pode colocar como passeios, né? Aqui passeios apenas. Esse aqui fica muito a seu critério. Qual foi a conta que o banco que eu utilizei? Bom, tá aqui nessa conta, então vou utilizar ela. Meu nome, quanto eu gastei? Vamos supor que foi, sei lá, 75 reais paguei lá no meu jantar. Pronto, ele já bateu aqui, né? Se eu for verificar lá e atualizar aqui meu gráfico, perceba que da parte da diversão, né, ele já saiu daqui, ó. Eu tinha 180, agora só tenho 105. E assim isso vai acontecendo, né? Vou fazer mais uma outra simulação aqui do mercantil, por exemplo. Eu fui aqui, dia 5 também, dia 2. Muito cuidado com essas datas. Eu fui aqui ao mercantil. Mercantil, renda básica, né? Caixinha da renda básica. Então, fui aqui ao mercantil, posso colocar aqui supermercado, né? Supermercado.
terça-feira da semana. Utilizei aqui meu banco. Quanto eu gastei nesse mercantil aqui? Sei lá, eu gastei aqui 550,20 centavos. Opa, aqui tem que ter o sinalzinho, né? Então 550,20 centavos foi o valor do mercantil. Então, aqui ele vai batendo, não precisa você mexer em nada aqui. Então se eu for lá agora no meu gráfico, né? Veja que aqui, como ele não está atualizado ainda, né? Ele está dizendo que eu tenho 2.772 de renda básica para gastar. Então quando eu atualizar aqui, perceba que ele já desceu aqui um pouquinho, né? Agora eu tenho 2.221,80. E assim vai, ele vai lhe mostrando aqui nas despesas, né? Maiores despesas. Até o momento, a minha maior despesa foi o mercantil, com 550. Né? Depois veio o investimento, mas aqui ele não é gasto, né? É nosso investimento, é só para nível de informação. Né? E passeios aqui está em último lugar. Na medida que você vai colocando os nomes lá, ele vai aumentando aqui essas barras, né? Tá certo? Aqui ele vai dizendo o valor recebido pelo banco, receita por classificação, né? Ou seja, você recebeu 3.000 de salário e mais 600 de auxílio alimentação. Aqui é despesa por banco, ele ainda está mostrando 360, ou seja, ele ainda está mostrando o valor total, né? Porque ainda não foi dado baixa em todos os valores. Aqui é a questão da dívida, né? A dívida é o seguinte: se você compra no cartão, quando você compra no cartão, como é que vai funcionar isso aqui? A melhor maneira, né? Eu vou simular aqui. Vamos supor que hoje também, o 2026, fiz uma compra aqui, vou botar como despesa básica. Deixa eu ver o que foi que eu comprei aqui. Eu vou colocar aqui vestuário. Compras Mercado Livre. Compras. Utilizei o mesmo cartão. Pronto. Vamos simular aqui que eu comprei aqui R$500. Sinal de menos, R$500, tá? De roupa. Beleza, eu tô colocando aqui como saída da renda básica, porque ele tem que ser registrado aqui. Ok? Mas aqui eu preciso colocar ele, registrar ele no parcelamento, porque como ele foi parcelado, né, ele precisa vir para cá, no parcelamento. Preciso novamente registrar ele aqui. Em 2026. Forma de pagamento, utilizei Bradesco, valor total R$500. Parcela. Quantas parcelas foram? 3. Vou botar 5, né? 5 parcelas. Valor da parcela R$100. Aqui está perguntando a data do primeiro pagamento. Vamos supor que a data do primeiro pagamento será 5/3/2026. Pronto. Então, como eu ainda não paguei essa parcela, né? Então aqui fica em branco, não fica vazio. Quando for nessa data
que você tiver feito esse pagamento, então você vai aqui e coloca, né, quantas parcelas paga? Uma. Tá? Quando for no outro mês que você for para a segunda parcela, você vai aqui por cima mesmo, coloca número 2, tá? Porque aí ele vai dizendo o valor já pago, né, aqui, e o valor que resta pagar. E assim sucessivamente. Quando chegar na terceira parcela, você vai lá e atualiza aqui. Não precisa você vir aqui e registrar novamente uma nova linha, né? Então, nessa mesma linha, você vai alterando aqui só a quantidade de parcelas já pagas, ok? Vou pagar aqui porque não foi pago nenhum ainda, né? Vou voltar aqui para o dashboard. Vou atualizar aqui. Pronto, aqui tem um detalhe aqui, né? Ele foi registrado a venda total de R$500 para essa caixinha básica aqui neste mês, sendo que o cartão foi parcelado, né? Como é que você pode fazer aqui? Bom, neste caso aqui, como eu costumo fazer, aqui na parte do registro, eu não vou colocar o valor total da compra do cartão, já que a mesma foi parcelada, né? Então, e esse registro aqui é só desse mês. Então aqui eu coloco apenas a prestação. Então, os R$100. Porque R$100 é meu débito para esse mês, né? Aí eu posso até acrescentar aqui compra parcelada em 5 vezes, só para eu poder me orientar aqui na hora que eu for, né? E lembrar também que no próximo mês eu tenho que registrar ela aqui também, a outra parcela, né? Até acabar, né? Então aqui é assim, dessa forma, na parte do registro, a gente vai registrando parcela por parcela. E lá no parcelamento, a gente registra apenas uma linha, né? Coloca aqui o valor total e a quantidade de parcelas. E aqui a gente vai dizendo quantas já foram pagas, porque ele vai dando baixa, né? Porque essa informação aqui, ela vai servir como detalhamento aqui do seu pagamento, né? E ao mesmo tempo uma visão geral. E também ele vai alimentar aqui esse gráfico embaixo. Deixa eu só atualizar aqui. Ele vai atualizar aqui esse gráfico aqui embaixo da criticidade da dívida, né? Então ele vai aumentar aqui o ponteirinho, né? Dizendo que você tem uma dívida aqui de R$500, né? Em 5 parcelas, aqui ó, falta 5 parcelas, então ainda está 100% ativa essa dívida. Na medida em que você for atualizando aqui, colocando a quantidade de parcelas, vamos supor, colocar aqui a primeira parcela, né? Pronto, já foi colocado, foi abatido 100, agora eu só devo 400, né? Então, quando eu volto lá no gráfico, ele já está atualizado, certo? A criticidade da dívida é 11, né? A criticidade ele avalia de acordo com a dívida e o seu salário, o valor que você ganha. Então, ele está dizendo que agora eu devo só 400, né? E falta ainda 4 parcelas, ou seja, 80% da dívida. Então pronto, é isso. Então é só preencher direitinho aqui. Esses são uns exemplos que eu estou colocando aqui para que você possa se basear. Sempre colocando a data correta, né? Verificando o que é negativo e o que não é, né? As entradas são positivas, as saídas são negativas. E fazendo isso, você vai ter êxito aqui nos gráficos, né? Para poder você se guiar com o seu orçamento, beleza? Ok, é isso aí.